de um texto que servirá como base para a nossa mensagem de hoje. O nome do sermão está aí no boletim: poucos que fazem diferença. Poucos que fazem diferença. O texto é Juízes capítulo 7, versos de 1 a 9. Vamos ler então atentamente. O texto também está escrito aí no boletim. Então Jerubaal, que era de Gibeão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, esse texto que fala do juiz Gideão e da maneira como ele foi usado por Ti para livrar Israel dos seus inimigos. Da mesma forma, Senhor, faça isso conosco, nos ensine também, que possamos ser como Gideão, que possamos ser, ó Deus, como esses 300 homens que foram usados por Ti, ó Deus, para realizar essa tarefa. Que a igreja, ó Deus, possa Te ouvir, que cada coração possa se abrir, que as nossas mentes, ó Deus, entendam a mensagem do Senhor para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, esse texto aqui é um texto muito conhecido, creio que muitos já ouviram, mensagens, estudos, já até estudaram sobre o texto de uma maneira mais aprofundada, mas eu gostaria de refletir com os irmãos acerca desses 300 homens que Deus usou para desbaratar os inimigos, para livrar Israel dos seus inimigos. Eu me lembrei daquele filme 300. Eu creio que os irmãos também devem se lembrar. É um filme bem feito, violento, mas ele tem aí uma história também de 300 soldados espartanos que tentaram, pelo menos, segurar o grande exército persa, lá meados de 480 a.C.,
Cristo. Como foi quando houve as guerras entre os persas e os gregos. E foi quando os gregos se uniram para lutar contra os persas. Os persas eram um povo muito grande, muito poderoso. E a gente tem esse registro no livro de Daniel. Se você quiser ler durante a semana, Daniel capítulo 7 e 8 fala sobre essas guerras entre os persas e as demais nações na época, não os gregos, mas as demais nações. Enfim, as cidades-estado eram desunidas. O Esparta, Atenas, a Grécia mesmo, existiam várias cidades que eram desunidas, elas lutavam independente da outra, e eram inimigas até umas das outras, lutavam também, guerreavam umas com as outras. E nessa época, Esparta, que era uma cidade de soldados, era um grande exército, eles treinavam, até no filme é expresso isso também, né? E eles viram que não tinha como se juntar com as outras nações da Grécia, porque eles achavam que eles mesmos poderiam resolver aquela situação. Então eles foram ali num lugar bem estratégico, num lugar bem estreito, e conseguiram até por um determinado tempo segurar aquele grande exército persa. Enfim, todos morreram, porque não tinha como, a diferença era muito grande entre eles, de número, de poderio bélico e assim por diante. Eles pereceram, mas ficou registrado na história de 300 homens corajosos que tentaram livrar o seu povo, a sua cidade e a própria Grécia da invasão dos persas. Isso ficou marcado, tanto que depois dessa história, os gregos se uniram e juntos eles venceram os persas. Isso aí a história nos conta, né? Então é interessante, né? A coragem, a determinação, a força que eles tiveram para enfrentar um exército 10 vezes maior, ou muitas vezes maior do que eles. Mas foi um marco histórico e isso serviu de lição para a humanidade. E a Bíblia também fala de 300 homens. E nós conhecemos bem a história desses 300 homens. 300 homens igualmente decisivos, que resolveram, né? Não foi como os espartanos, mas eles resolveram a situação. Mas eles foram comandados por Gideão, que foi um juiz que Deus levantou para conduzir o seu povo a vitórias contra os seus inimigos, e principalmente por Deus que os abençoou, que os fortificou. Essa época foi uma época muito importante de adaptação na terra de Canaã. Eles estavam começando ainda. Lembrando que o povo de Israel não era um povo guerreiro. Eles aprenderam isso com a história, com o tempo, com a necessidade até. E eles foram sendo treinados para isso. E, vez por outra, eles venciam ou perdiam, mas isso estava muito relacionado com a comunhão deles, com a obediência deles a Deus. Eles não tinham rei, eles queriam um rei, eles queriam alguém para reinar, para governar sobre eles, porque as outras nações também tinham esses reis, mas eles achavam que deveriam ter. Mas Deus disse: vocês não precisam de rei, eu já sou o rei de vocês. Era uma nação profundamente teocrática. Juízes capítulo 21, verso 25, diz sobre isso: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Então, eles não tinham rei, eles não obedeciam a Deus, e cada um fazia as coisas do seu jeito, da maneira como eles queriam. E era tempo difícil, eram os tempos difíceis. O povo de Israel não tinha líder,
Não tinha alguém, não tinha alguém para pôr a ordem na casa. E quando eles faziam as coisas por si próprios, eles caíam, porque eles se rebelavam contra Deus. Eles não acharam suficiente serem o povo do Senhor. A consequência dessa rebeldia, o que era? A invasão dos inimigos. Eles naturalmente tinham que enfrentar os seus inimigos, mas eles não tinham a liderança, não tinham força para enfrentar os inimigos. Eles sabiam que os inimigos eram verdadeiros, estavam ali, mas eles precisavam de alguém que os guiasse, que os liderasse nessas guerras. E Deus, pela misericórdia, pela graça do Senhor, Deus enviou, ou levantou, aliás, os juízes. Juízes eram pessoas que Deus levantava para, em determinado tempo, conduzir o povo a uma guerra, a uma luta específica. Não era um líder permanente, mas eram transitórios. Israel teve vários juízes, não vamos narrar todos, né? Um dos mais conhecidos, além de Gideão, foi Sansão, creio que todos conhecem, né? Fora outros, teve até mulher, né? Foi uma juíza, a Débora, está lá em Juízes capítulo 4, versículo 1. Então, todo Israel teve vários juízes. Por quê? À medida que caíam, Deus tinha misericórdia, mandava um juiz, levantava um juiz, ele liderava o povo naquela ocasião. Depois aquele juiz já não estava mais liderando o povo, e o povo voltava a fazer tudo o que estava fazendo antes. Era um círculo vicioso. Mas vamos falar de um deles, Gideão. Gideão foi um dos que teve mais destaque entre o seu povo. Os vilões naquele momento eram os midianitas. Os midianitas eram povos nômades árabes que moravam, que viviam nos desertos da Síria, da Arábia. Eram como que piratas do deserto. Eles saqueavam cidades, depois eles se escondiam no deserto. Eram assim, né, os midianitas. E não eram poucos não, eram muitos inimigos que enfrentavam as nações naquele tempo. O que faziam esses midianitas em Israel? Eles roubavam as plantações deles. Quando Israel plantava, vinha lá os midianitas e roubavam as plantações, né? Roubavam os alimentos. Então não deixavam o povo em paz, coisa que os piratas mesmo faziam, né? Nos capítulos 6 e 8 de Juízes, nós podemos ler sobre essa opressão. É até interessante, quem gosta de história, está aí um prato cheio, né? Muita história da palavra de Deus. A história dos juízes, uma história legal, bonita até. Mas o exército dos midianitas tinha 135 mil homens. Deus derrotou esse grande exército com apenas 300 homens, liderados por um simples homem, lavrador, homem do campo, homem que não tinha nenhuma preeminência real, ou política, ou social, homem simples, Gideão. É como Deus faz, né? Ele escolhe o simples para fazer grandes coisas. E ele mesmo disse lá em Juízes capítulo 6, versículo 15: Ah, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Ele disse: como eu livrarei Israel? Pois a minha família é a mais pobre em Manassés, e Manassés a tribo menor de Israel, e o seu menor, e eu o menor na casa de meu pai. Estou sendo atacado pelos morcegos aqui. Porque Deus não usou os homens de Israel?
Quantos homens Israel tinha? Segundo o texto, 32 mil, que não dava nem para o cheiro, né? Dos 135 diante dos midianitas. Para que Israel não se gabe, disse o Senhor, Juízes 7:2, para que Israel não se gabe dizendo: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Para que Israel não diga: olha, não precisamos de Deus, nós conseguimos. E às vezes é assim que nós fazemos, né? Pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço, essa situação está difícil, mas a gente dá um jeito. Vamos levando, vamos empurrando, vamos empurrando com a barriga. É geralmente assim que nós fazemos. E a gente estava exatamente indo contra o que Deus está falando aqui. Porque o povo talvez falasse isso: a gente vai enfrentar, nós somos fortes, nós temos Deus conosco. Só que na hora do vamos ver, ninguém põe a mão no arado, né? Então é uma lição importante. Então eu quero trazer a reflexão que poucos fazem diferença. Tá bom, irmãos? Poucos fazem diferença. Quanto nós somos aqui? 30, 40? Não cheguei a contar não, mas será que Deus não pode usar 40, 50 pessoas para evangelizar, para fazer uma obra nesse bairro e fazer diferença nesse bairro? Será que Deus não pode fazer isso? Pode ou não pode? Pode. Mas é isso que nós vamos aprender. Poucos podem fazer diferença se forem usados por Deus. Tomazinho do morcego. Mas para isso, irmãos, olha, Deus faz um processo de seleção. Todo mundo já sabe como funciona isso, né? Tem lá 1000 candidatos. Vai fazer uma prova para escolher aí 20 pessoas. É exatamente isso, o processo de seleção. Será que Deus não está fazendo um processo de seleção no meio do seu povo? Será que Deus não está fazendo uma peneira aqui na vida da igreja? Será que Deus está produzindo em nós circunstâncias, elementos para que possamos refletir sobre a nossa própria espiritualidade e a nossa vida com Deus? Deus, Ele não usa a quem Ele não quer usar, e Ele usa a quem Ele quer usar, porque Ele é um Deus soberano. Jesus falou uma vez: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Em Mateus 13, Jesus nos ensina sobre a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Ou seja, dentro do campo tem o joio e tem o trigo. O trigo e o joio são parecidos, mas ninguém sabe quem é. Só lá na glória, quando Deus estivermos com o Senhor, que nós vamos ver essa diferença. Então, nós precisamos refletir sobre essa questão. Deus, no julgamento final, vai separar o joio do trigo, ou seja, os verdadeiros dos falsos, né? Como nós vamos fazer diferença, irmãos? Como poucos fazem diferença? Em primeiro lugar, poucos fazem diferença quando são corajosos e obedientes. Corajoso e obediente. Quando Deus chamou Josué, Josué também ficou ali retrucando com Deus: eu sou muito jovem, Senhor, tem tanta gente aí e tal. O que Deus falou para ele? Olha, ser forte, corajoso, vai lá, porque eu vou contigo, você não vai estar sozinho. Ser forte e corajoso. Ele repetiu isso várias vezes no capítulo 1 de Josué.
Então, quando Deus chama, Deus usa, Deus dá capacidade, Deus fortalece, Deus usa. Talvez você diga, pastor, eu não sei evangelizar. Mas Deus pode te usar para trazer as pessoas para Cristo de várias formas. Você não precisa apenas se expressar, mas viver. Talvez uma palavra que você usa, talvez uma música que você canta, um louvor que você canta, que toca o coração, o testemunho que você dá, uma oração que você faz, isso faz diferença. Não precisa ser missionário, pastor, teólogo, não precisa ser. Basta querer, basta ter coragem, basta ser obediente a Deus. Vamos ver o texto. O que Deus fez para selecionar aqueles homens? Na primeira seleção, Deus eliminou os covardes e tímidos. Olha, se você não tem coragem, não vá para a guerra. Aí os corajosos foram para casa. 22 mil homens. Só isso. Se você não tem coragem, não vai evangelizar. Aí ninguém foi. Porque nós não temos coragem. Nós não colocamos a cara, a tapa, vamos dizer assim. Não queremos sofrer alguma resistência, alguma rejeição, algum não. Talvez seja isso. Ah, mas a pessoa não vai querer. Não importa. Deus vai fazer a obra, o Espírito Santo toca o coração. Não é assim? Então, irmãos, precisamos sair. Precisamos sair. Vamos fazer parte desses 22 acovardados. Vamos sair. Vamos fazer a nossa parte. Nós somos a igreja do Senhor. Deus está conosco. Deus deseja que seus filhos sejam corajosos. Não podem abandonar o barco. Não podem desistir da luta. Porque muitos abandonam. Porque muitos deixam de lutar. Porque não tem coragem, se acovardam diante dos problemas, das situações difíceis, em várias oportunidades. O Senhor diz: olha, não temam, porque eu estou contigo, eu estou com vocês. Isso é sinal de que Ele quer que confiemos nele, e sem Ele nós não fazemos nada. Jesus falou isso. Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém, Deus? Então, se Deus está conosco, nós temos realmente condição de levarmos a palavra, porque é o Senhor que nos enviou. Então vamos fazer a obra, irmãos. Já tem uma oportunidade agora, dia 12, dia das crianças. Vamos começar, vamos chamar, vamos convidar, vamos falar do amor de Deus. Quantos por aí, perdidos, sofrendo, necessitados, com fome e sede do Senhor, e nós aqui, nadando nas profundas águas do Espírito do Senhor, e não repartindo isso, não distribuindo isso para outras pessoas. Precisamos ser corajosos. É a primeira condição. Aí saiu lá da primeira fase, da seleção, né? Vamos para a segunda fase. Já ficaram mais algumas pessoas ali no povo. Aí Deus diz assim: eu vou provar. Vou ver se esses saídos são corajosos mesmo. Aí lá no texto diz assim: fez descer o povo as águas, e fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como todo aquele que se abaixar de joelhos a beber,
E foi o número dos que lamberam e levaram a mão à boca 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então tinha lá 32 mil, é isso? No começo? Depois 22 foram embora. Só isso, 22 mil, a maioria, né? E dos que ficaram, Deus fez uma prova com eles. Olha, vai lá, beber água lá no rio, lá no lago, né? Aí eles foram lá. Uns beberam assim, ó, e os outros lá, que nem um cão. Por que isso? Por que Deus fez essa prova? Aí vem o segundo ponto. Os poucos que fazem diferença estão alertas e vigilantes. Os poucos que fazem diferença estão alertas e vigilantes. Primeiro, são os corajosos. Depois são aqueles que estão alertas e vigilantes. Porque quando você bebe, olhando, percebendo o que está acontecendo ao seu redor, isso demonstra que você é uma pessoa confiável, que você está vigilante, que você está prestando atenção no que está acontecendo. Já os outros não, os outros enfiaram a cabeça lá, não estão nem aí. Que soldado é esse? Deus falou assim: eu não preciso desse soldado, aquele que não está nem aí para as coisas acontecendo, não é vigilante, não está esperto diante das situações da vida. Eu não quero esses para a minha obra, aqueles que são dispersos, aqueles que não dão importância para a sua missão. Somente esses 300 estavam determinados a alcançar o objetivo e não perderam tempo se abaixando para beber, mas pegaram a água com a mão levando à boca. Diante disso, podemos imaginar até o que Pedro disse ao falar sobre o dia da volta de Jesus, aí nos evangelhos: aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos, porque os dias estão difíceis. Há muita comodidade, sabe? Eu me lembro que tempos atrás nós íamos à igreja com toda a dificuldade que nós tínhamos. Nem todo mundo tinha carro, a gente pegava um ônibus, andava, não estava nem aí, né? Eu me lembro que várias vezes eu levei os meus filhos debaixo de chuva, no frio, mas não deixava de ir na igreja. Às vezes, quando eles não estavam bem, a gente revezava, ou eu ia, ou a Jenny ia, mas a gente não deixava de ir. Era difícil, era complicado, tempos difíceis, mas nós estávamos sempre firmes, e os irmãos sempre firmes também. Não tínhamos comodidade. Hoje nós temos tudo a nosso favor. Só que o que está acontecendo com os crentes? E tem aquela também, olha, que as pessoas querem resolver os seus problemas pessoais na igreja, e vêm à igreja para serem atendidos, como se o evangelho fosse um produto, fosse um comércio, e Deus fosse o mercador. Não estamos atentos ao que o mundo está gritando. As pessoas estão necessitadas, precisando de uma palavra, precisando de Deus, e nós temos essa palavra. A palavra está aqui, está firme, nós temos essa palavra conosco, mas nós não apresentamos essa mensagem. Precisamos estar atentos, vigilantes. É sua vontade, é a vontade de Deus. Estejamos alertas aos pecados do mundo, alertas quanto à maldade, à violência, às coisas que estão acontecendo.
acontecendo. Devemos estar alertas, alertas com os nossos filhos, diante das informações que eles recebem, alertas quanto a nós mesmos, aquele que está em pé, cuidado que não caia. Achamos que somos fortes, eu posso, eu sou crente, eu tenho condição. Não temos. Precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida. Jesus Cristo nos ensina: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Mas facilmente ficamos ocupados e distraídos com as nossas causas, nossos alvos pessoais, nossa indiferença com as coisas religiosas, as coisas do mundo, os nossos pecados de estimação, coisas que nos fazem perder o foco, perder o alvo. Nos dias de Gideão, também havia muitos com os olhos voltados para as coisas do seu tempo, que eles queriam apenas voltar para as suas tarefas diárias, ao invés de olharem para o Senhor, e a principal tarefa, e a principal missão, que é de servir e obedecer a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos estar alertas nos dias de hoje. O mundo está aí, querendo nos enganar, seduzir. O diabo se veste de anjo de luz para nos iludir, para tirar o nosso tempo, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa vontade de estar na casa de Deus. E nós caímos. Precisamos estar alertas. Em terceiro lugar, os poucos fazem diferença quando cada um tem consciência da sua missão. Se ao final observarmos o comportamento daqueles 300 que beberam rapidamente para não perder tempo na realização da tarefa, vamos perceber que eles não eram mais inteligentes ou melhores que os outros, nem mais fortes, nem mais corajosos. Eles estavam livres e dispostos para servir, assim como nós. Ninguém aqui é obrigado a vir, né? A gente vem por quê? Porque nós queremos servir, queremos adorar. Com ardente zelo, eles tinham em mente exclusivamente o objetivo de Deus. Não tinham outros alvos, mas o seu coração estava voltado inteiramente para a causa do Senhor. E nós, qual é a nossa causa? Nós lutamos para quê? E olha só o que aconteceu. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas acesas dentro delas. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então, o que eles fizeram? Tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Sabe como eu chamo isso? Estratégia. Imagine se ele chegasse com a espada, querendo lutar com aqueles midianitas. Vamos lá, vamos lutar! Deus fala assim: não. Estratégia. Deus é o melhor estrategista que nós conhecemos. Como é que pode lutar com tochas, com cântaros, com buzinas?
E Deus, Ele fazia isso tranquilamente. Quando eles invadiram a cidade de Jericó, lá atrás, o povo estava rodeando a cidade, simplesmente rodeando, não sabe nem lutar, rodeando a cidade, e quando chegou o momento, eles tinham que tocar a buzina, e tocaram a buzina bem forte. E quando tocaram as buzinas, o que aconteceu? Aquela muralha caiu, eles puderam entrar e tomar a cidade. Estratégias. Precisamos de estratégias. Nós oramos por estratégias, para que Deus nos mostre as melhores estratégias para alcançar os perdidos. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Os homens tinham tochas escondidas nos cântaros, e exatamente no momento que tocaram as trombetas, os cântaros foram quebrados, e a luz das tochas iluminou a tudo. Somente depois de tocar a trombeta e quebrados os cântaros, eles puderam realizar a obra do Senhor. Quando gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aqui nós compararemos isso, as trombetas, os trovões, o brado, a vinda de Jesus. A espada pelo Senhor aponta profeticamente para o dia do Senhor, ou seja, para o tempo da tribulação, no qual o Senhor vai julgar o mundo, porque as nações se ajuntarão contra Israel, e as nações se ajuntarão contra nós. Assim como os midianitas, que fugiram apavorados e começaram a se matar, isso está lá em Juízes 7, 21, 22. Também durante a tribulação, as pessoas tentarão escapar do juízo da ira de Deus, e não haverá mais jeito para eles, porque a igreja já estava sendo arrebatada e transformada. E diante dessa iminente retirada da igreja de Jesus, você está nesse ponto a tomar essa decisão, da mesma forma que Gideão, os seus 300. Qual será a sua decisão? Voltar para trás ou servir ao Senhor? O povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens Gideão reteve, e estavam ao arraial dos midianitas embaixo no vale. A caminho do arrebatamento, leve somente as provisões, a palavra de Deus, a prontidão para o arrebatamento, quando a trombeta soar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter consciência dessa missão, de que um dia Deus irá enviar o seu Filho novamente para nos buscar agora. Antes Ele veio para nos salvar, agora Ele vai vir para nos buscar, para nos tirar desse sofrimento, para nos levar para um lugar que não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá mais dor, e nós estaremos com Ele para sempre. Por isso nós lutamos nesse mundo, por isso nós servimos nesse mundo, por isso nós fazemos a obra dele nesse mundo, porque um dia Ele vai nos livrar desse mundo. Aqueles homens nem sequer lutaram, mas por uma estratégia de Deus, Deus fez com que o próprio povo ali se desbaratasse e se matasse entre si. Assim vai acontecer quando Jesus voltar. As pessoas vão ficar confusas, as pessoas vão ficar sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, mas porque eles já tiveram a sua oportunidade e não pegaram essa oportunidade. E nós, irmãos, o que nos prende aqui? A nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa família,
Nós não vamos levar nada desse mundo. Não vamos levar. Por que nós nos prendemos tantas coisas humanas? Por que nós queremos tanto estar enraizados aqui? Sabendo que um dia Deus virá, Jesus virá e nos levará para a glória. Você quer ser um desses 300? Gideão foi considerado um herói militar e quiseram fazer dele o rei. Depois de uma vitória dessa, né? Vamos dar a ele a honra de ser nomeado rei de Israel. Mas ele não quis, ele não aceitou. Sabe o que ele quis? Apenas ele quis alguns brincos de ouro que havia tomado como parte dos despojos de guerra. É estranho, né? Eu não quero ser rei, não. Eu quero só uns brincos de ouro. Talvez você pense assim: por que será isso? Mas leia aí na história. Sabe o que ele fez com esses brincos de ouro? Ele não foi na Caixa Econômica arrendar, não, né? Para ganhar dinheiro, né? Ele fez com esse material uma estola sacerdotal para honrar o seu Deus. Ele fez uma estola sacerdotal para honrar a Yahvé. Gideão foi servo humilde desde o começo até o final, mesmo vencendo a guerra. Muito pode ser feito, meus irmãos, minhas irmãs, por sua vida. Talvez você seja ali um anônimo, ninguém te vê, invisível, ninguém te conhece, mas você está fazendo a obra, você está falando de Jesus, você está orando, você está buscando, você está ensinando, você está levando as pessoas ao conhecimento do Rei. Deus pode te usar. Primeiramente, seja corajoso, não temas, Deus está contigo. Se em algum momento você teve essa dúvida, essa palavra, essa frase, não temas, contém mais de 300 vezes, diz até que é uma por dia do ano. Não temas, não temas, Deus está contigo. Segundo, esteja alerta, fica alerta diante das coisas do mundo. O inimigo é sutil e sagaz, ele quer te derrubar com uma fraqueza, por nada, ele pode te derrubar, mas fique alerta, busque a Deus, fique firme no Senhor, esteja na casa do Senhor, ore, busque conhecimento da palavra, seja em comunhão com Deus, e Deus vai te usar cada vez mais. E por último, saiba qual é a sua missão. Qual é a missão da igreja hoje, irmãos? Pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Tem os que dizem que não. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo que não. Não é essa a principal missão. Para mim é. Para a nossa igreja reformada que somos, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Depois que Jesus voltar, aí já é outra coisa. Vamos estar sempre com Ele, vamos estar adorando Ele a eternidade, né? Temos a eternidade para pensar nisso. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a tarefa da igreja é falar do amor de Jesus e dar a salvação. É isso. Vamos ter consciência da nossa missão. Olha só como faz diferença os poucos. Deus usa poucos para fazer diferença. Eu tenho certeza que Deus vai usar os poucos que nós temos aqui para fazer diferença no mundo. Porque 12 homens fizeram diferença. 12. Jesus escolheu quantos? 12. Esses 12 fizeram diferença. 11, né? Depois veio mais um depois. Atos dos Apóstolos, já estudamos, nós já lemos. E veja lá o que Deus fez através desses 12 homens. E outros
converteram depois. Paulo, um homem só, claro, muitos colaboradores, muitos, que estavam com ele, mas Deus usou para levar o evangelho aos gentios. Os reformadores, que eram poucos também, revolucionaram o mundo na época, e hoje nós estamos aqui. E às vezes nós reclamamos por sermos poucos. Devemos fazer a nossa parte, devemos fazer diferença, não importa a quantidade. Se cada um souber do seu papel, da sua importância, podemos fazer sim diferença. E o serviço de Deus será feito de qualquer maneira. Quando Deus quer fazer o serviço, Ele vai fazer de qualquer maneira, seja com 1 ou com 1000, Ele vai fazer. Então às vezes a gente fala assim, não vou fazer porque estou só eu, como Elias, foi para o deserto lá, Senhor, eu estou sozinho e tal. Aí Deus falou assim, não, tem mais 7.000 lá que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho não. A gente reclama assim, estou nesse ministério aqui, estou sozinho. Não, Deus colocou esse ministério na sua mão. Então faça com todo o amor, toda a dedicação, toda a autoridade que Deus te deu. Faça isso. Não importa se é 1 ou se é 1000, faça para a glória do Senhor. Eu creio que a igreja vai fazer diferença se cada um de nós pensarmos dessa forma, e que Deus assim nos abençoe. Amém?